Nós somos responsáveis uns pelos outros. Quanto menor nosso relacionamento, menos responsabilidade nós teremos. Por exemplo, pense no relacionamento de pai para com filho, a responsabilidade que ele tem diante do seu filho. Isso é descrito, por exemplo, em Efésios capítulo 6, versículo 4, que nos diz: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui nós percebemos nesse versículo que há uma responsabilidade, além de muitas outras, como cuidado, como amor, como crescimento espiritual, dada aos pais. Aqui nesse versículo nós percebemos mais uma dessas responsabilidades, que é justamente de criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, ou nos conselhos do Senhor. Aqui nós percebemos um contraste claro. Na primeira parte do versículo é dito: Vós pais não provoqueis vossos filhos a ira. A ideia aqui não é como se nós fôssemos fazer nossos filhos ficarem com raiva, mas é a ideia de levar os filhos a terem ira de Deus ou a Deus ter ira deles. É rebeldia. É justamente você ter seus filhos nessa ocasião de ele ser rebelde diante do Senhor. E obviamente que Deus não se agrada de rebeldia. Deus abomina a rebeldia contra ele. Então, os pais têm esse chamado, essa responsabilidade de cuidar dos seus filhos de maneira que eles não sejam rebeldes diante de Deus. E qual é a solução então para essa postura que a Bíblia nos dá? Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É criar os filhos na disciplina e nos conselhos de Deus. É criar os filhos entendendo que é necessário ter limites, e limites que o Senhor nos dá. Não são apenas os limites que nós estabelecemos, mas os limites bíblicos, os limites sadios da palavra, verdadeiros, perfeitos que a Bíblia nos diz. E os conselhos de Deus. Há vários conselhos nas Escrituras sobre como nós devemos de fato andar, nos portar. A Bíblia demonstra isso em muitas ocasiões na palavra. Então nós devemos buscar honrar aos nossos filhos nesse aspecto. E compreender que isso também se aplica não apenas nesse relacionamento, mas também se aplica no nosso relacionamento com Deus. Todos nós precisamos crescer na disciplina e no conselho do Senhor. Todos nós precisamos crescer de maneira em que nossas vidas sejam disciplinadas diante do Senhor. Nós devemos levar em conta que a vida não é simplesmente guiada por emoções, não deve ser guiada por emoções. Muitas vezes nós achamos que porque nós não estamos com vontade de fazer aquilo, nós de fato devemos deixar aquilo de lado. Imagine se nós aplicássemos isso ao trabalho ou à nossa saúde. Como nós seríamos? Aonde nós estaríamos? Mas com a vida espiritual, nós fazemos isso. Achamos que porque nós não estamos com vontade, nós devemos simplesmente negligenciar aquilo como se nossa vida não dependesse disso. Nós devemos buscar nos disciplinar. Mesmo que muitas vezes nós estejamos sem vontade, mas nós devemos buscar essa disciplina do Senhor que é descrita aqui. Nós devemos buscar ser disciplinados diante de Deus, pois com a disciplina nós perceberemos o crescimento. Se, por exemplo, nós gostássemos muito de um instrumento, imagine o violão, e você gosta muito desse instrumento, mas você não sabe tocar, mas você tem uma vontade imensa de aprender. E aí você começa a aprender a tocar esse instrumento, só que você percebe muitas dificuldades. Seus dedos doem, você não consegue fazer as notas direito, você não tem coordenação motora, sua mão dói, você não tem paciência. Imagine agora você treinando semana após semana com isso em mente. A falta de vontade que é você treinar pensando nas dores, pensando simplesmente naquele momento. Mas, se você pensasse no futuro, em como você estaria tocando o instrumento, tocando na igreja, tocando em rodas de amigos, tocando para a honra e glória de Deus, amenizaria muito a disciplina que você vai ter que ter agora, a dor que você vai ter que ter agora, em prol de algo futuro. Da mesma forma na vida com Deus. Nós devemos pensar
no benefício que nós teremos. Nós devemos pensar que, quando nós estamos lendo, nós estamos buscando comunhão com Deus. É o nosso benefício. Mesmo que nossa vista possa estar cansada, nós não temos prática de leitura. Devemos buscar ler de uma forma, mesmo que às vezes curta, mas de uma forma que nós meditemos e nos voltemos para Deus. Da mesma forma, a oração, o serviço, o ir à igreja. A disciplina é de extrema importância para as nossas vidas. Assim como o conselho de Deus, nós devemos buscar seguir os conselhos do Senhor, não buscar seguir nossos próprios conselhos ou conselhos de outros simplesmente, mas os conselhos de Deus. Assim nós devemos, assim nós poderemos ser pessoas melhores diante do Senhor, mais próximas dele, mais felizes nessa terra para a honra e glória de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente.